Era uma tarde qualquer, quando uma menina entrou na loja carregando apenas uma moeda. Mesmo sendo humilhada pela atendente, ela insistiu em comprar o vestido rosa dos seus sonhos. O dono milionário ouviu tudo em silêncio antes de tomar uma decisão que mudou seu dia. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. O sol castigava as ruas de terra batida na periferia de Salvador. O calor subia em ondas do chão, formando miragens no horizonte, enquanto Vitória Nascimento caminhava de volta para casa após mais um dia de aula. Seus pés descalços já estavam acostumados às pedras e à poeira. Seus passos eram firmes, apesar do cansaço. Aos 10 anos, Vitória carregava no olhar a determinação dos que aprendem cedo que a vida não dá nada de graça. Ela ajeitou a alça da mochila remendada no ombro. O uniforme escolar, herdado de doações e já curto demais para seu corpo, denunciava sua condição social. Mas não era o comprimento da saia que a incomodava, e sim as risadas das outras meninas na escola, principalmente de Camila e seu grupo, que sempre apareciam com roupas novas e bonitas. Olha a roupa da favelada, tinha ouvido mais cedo naquele dia, quando tropeçou no corredor da escola. As risadas ecoavam em sua memória, enquanto desviava dos buracos no caminho de terra. Vitória morava com sua mãe, Dona Elza, no bairro de Pernambués, uma comunidade simples, onde as casas de alvenaria sem reboco se amontoavam em vielas estreitas. Seu pai, Josias, havia partido para São Paulo em busca de trabalho quando ela tinha apenas 5 anos. As cartas, que chegavam com alguma regularidade no início, foram rareando até cessarem completamente. Agora, era apenas ela e a mãe lutando para sobreviver. Dona Elza trabalhava como faxineira em casas de família nos bairros nobres da cidade. Saía antes do sol nascer e voltava quando a noite já tinha caído, com as mãos ásperas de tanto esfregar chão e as costas doloridas. Ainda assim, nunca deixava de sorrir ao ver a filha e sempre repetia: "O estudo é a única coisa que ninguém pode tirar de você, minha filha." Naquele dia, ao invés de seguir direto para casa, Vitória decidiu fazer um desvio. Estava curiosa para ver o novo shopping que haviam inaugurado na Avenida Paralela, perto do ponto final do ônibus que sua mãe pegava todos os dias. Ela nunca tinha entrado em um shopping antes, mas ouvia as histórias das colegas sobre aquele lugar mágico cheio de lojas, escadas que se moviam sozinhas e fontes de água colorida. Com o coração acelerado, ela se aproximou das portas automáticas, que se abriram como por mágica. O ar-condicionado a envolveu imediatamente, um alívio bem-vindo após a caminhada sob o sol escaldante. Seus olhos se arregalaram diante da grandiosidade do lugar. Pisos brilhantes que refletiam as luzes, música suave tocando ao fundo, pessoas bem vestidas caminhando despreocupadas. Vitória sentiu-se pequena e deslocada, mas a curiosidade era maior que o medo. Caminhava devagar, observando cada detalhe, cada vitrine, cada pessoa que passava. Foi quando seus olhos pousaram em uma loja que parecia saída de um sonho. Era a Elegância Brasileira, uma boutique sofisticada com manequins exibindo roupas que pareciam feitas para princesas. E lá estava ele, como se tivesse sido colocado ali especialmente para ela. Um vestido cor-de-rosa, delicado, com detalhes, em renda e uma fita de cetim na cintura. Era exatamente do seu tamanho, como se a esperasse. Vitória ficou paralisada, hipnotizada pela beleza daquela peça que brilhava sob as luzes da vitrine. "Um dia", sussurrou para si mesma, "um dia eu vou ter um vestido assim." Nos dias que se seguiram, Vitória criou um novo hábito. Após a escola, antes de voltar para casa, passava em frente à loja apenas para admirar o vestido rosa. Imaginava-se usando-o, girando enquanto a saia rodada dançava ao seu redor. Fantasiava sobre como seria entrar na sala de aula, vestida como uma princesa, ver os olhares de admiração das colegas, principalmente de Camila e seu grupo. Seria respeitada, seria vista como alguém, e não apenas como a menina da roupa velha. Um dia, chegando em casa após sua visita secreta ao shopping,
Vitória encontrou Dona Elsa sentada à mesa da pequena cozinha contando moedas. Mãe, o que a senhora está fazendo? Perguntou curiosa. Guardando um pouquinho, filha. A gente precisa ter uma reserva para emergências, respondeu Elsa com um sorriso cansado. Vitória observou as mãos calejadas da mãe organizando as poucas moedas. Foi então que teve uma ideia. Se sua mãe conseguia guardar dinheiro, mesmo ganhando tão pouco, talvez ela também pudesse. Naquela noite, depois de ajudar a mãe a lavar a louça do jantar, Vitória pegou uma lata vazia de leite em pó e fez um pequeno corte na tampa. O que você está fazendo com essa lata, menina? Perguntou Dona Elsa. É meu cofre, mãe. Vou guardar dinheiro igual a senhora. Dona Elsa sorriu orgulhosa da determinação da filha. E posso saber para quê? Vitória hesitou por um momento, temendo que o sonho de ter um vestido bonito pudesse parecer tolo ou fútil, mas decidiu ser honesta. Tenho um vestido. Rosa numa loja do shopping. É o vestido mais bonito que já vi na minha vida, mãe. Se eu tiver ele, ninguém mais vai rir de mim na escola. Dona Elsa se aproximou e abraçou a filha, sentindo um aperto no coração. Como explicar a uma criança que aquele sonho estava muito além do que poderiam alcançar? Como dizer que um vestido de loja de shopping poderia custar mais do que ela ganhava em uma semana inteira de trabalho? Vitória, minha filha, sonhar é importante. Mas também precisamos entender que algumas coisas levam tempo. Esse vestido deve ser muito caro. Não tem problema, mãe. Eu vou juntar moeda por moeda. Não importa quanto tempo demore. Determinação no olhar da menina comoveu Dona Elsa. Ela sabia o quanto a filha sofria na escola por causa das roupas velhas, dos sapatos gastos, da mochila remendada. Sabia que por trás daquele desejo por um vestido bonito estava a necessidade de se sentir igual às outras crianças, de ser aceita, respeitada. Então vamos começar agora mesmo, disse Elsa, pegando uma moeda de seu próprio dinheiro e entregando à filha. Essa é a primeira moeda do seu sonho. Os olhos de Vitória brilharam quando colocou a moeda dentro do cofre improvisado. O tilintar do metal contra o alumínio da lata soou como música aos seus ouvidos. Era o início da jornada rumo ao seu sonho. Nas semanas seguintes, Vitória se tornou uma verdadeira caçadora de moedas. Qualquer centavo que encontrava pelo chão, qualquer moeda que ganhava por ajudar os vizinhos com pequenas tarefas, tudo ia para o cofre. Às vezes, acordava mais cedo para acompanhar Dona Elsa até o ponto de ônibus e ajudá-la a carregar suas coisas, apenas para receber uma moedinha extra. O tempo passava e o peso do cofre aumentava, assim como a esperança no coração da menina. A cada visita ao shopping, o vestido rosa continuava lá, como se a esperasse pacientemente. Vitória conversava com ele em pensamento, prometia que logo estariam juntos, pedia que não fosse embora antes que ela pudesse comprá-lo. Um dia depois, de meses juntando cada centavo, Vitória decidiu contar quanto tinha conseguido economizar. Sentada na cama, esvaziou o conteúdo do cofre e começou a empilhar as moedas. Havia muitas de diferentes valores, algumas brilhantes e outras já desgastadas pelo tempo. Contou uma a uma, somando mentalmente. Ao final, o resultado foi decepcionante. Apesar de todos os esforços, havia conseguido juntar apenas uma fração do que imaginava ser o preço do vestido. Seus olhos se encheram de lágrimas. Quanto tempo mais teria que esperar? Será que o vestido ainda estaria lá quando finalmente conseguisse o valor necessário? Foi então que tomou uma decisão. Não esperaria mais. Iria até a loja com o que tinha, falaria com o vendedor, explicaria sua situação. Talvez pudesse pagar uma parte e o resto depois. Talvez aceitassem uma promessa. Talvez... Vitória não sabia exatamente o que esperava, mas sentia que precisava tentar. Enxugou as lágrimas, juntou todas as moedas, a mais valiosa delas, a primeira que ganhara de sua mãe, e as guardou cuidadosamente no bolso da saia do uniforme. Amanhã seria o grande dia. Amanhã enfrentaria seu medo e entraria na loja elegante. Amanhã daria o primeiro passo para realizar seu sonho. O shopping Barra fervilhava naquela terça-feira à tarde. Executivos apressados, senhoras bem vestidas,
Carregando sacolas de grifes famosas e adolescentes descolados preenchiam os corredores reluzentes. Entre eles, deslocada como um peixe fora d'água, caminhava Vitória com os cabelos presos em duas tranças mal feitas e o uniforme escolar surrado. Diferente das outras vezes em que apenas admirava o vestido pela vitrine, hoje ela tinha um propósito. Com o coração disparado e as mãos suadas, segurava firmemente as moedas no bolso como se fossem um talismã. Havia faltado a última aula para chegar mais cedo ao shopping, antes que sua mãe voltasse do trabalho e descobrisse sua pequena aventura. Parou em frente à loja Elegância Brasileira, respirou fundo e admirou mais uma vez o vestido cor-de-rosa. Parecia ainda mais bonito do que se lembrava. O tecido acetinado brilhava sob as luzes da vitrine. A fita na cintura era delicadamente bordada e pequenas flores de aplicação adornavam a barra da saia. Era um vestido de princesa, o tipo de roupa que jamais pensou que pudesse um dia usar. É agora ou nunca, murmurou para si mesma, reunindo toda a coragem que uma menina de 10 anos poderia ter. Ao entrar na loja, foi imediatamente envolvida pelo aroma de perfume caro e tecidos finos. O piso de mármore refletia seu rosto assustado, enquanto ela observava as araras repletas de roupas elegantes, os manequins vestidos como celebridades e os espelhos que pareciam multiplicar sua inadequação naquele ambiente sofisticado. Atrás, do balcão de vidro e mármore, uma vendedora alta e magra, de cabelos loiros impecavelmente penteados, a observava com uma expressão que misturava surpresa e desconforto. Débora Menezes trabalhava na Elegância Brasileira há 5 anos e se orgulhava de atender apenas a elite de Salvador. A presença daquela menina pobre em sua loja era como uma mancha em um vestido branco. "Posso ajudar?" perguntou com um tom de voz que indicava claramente o contrário. Vitória engoliu em seco, mas não recuou. Havia chegado até ali e não voltaria de mãos vazias. Eu vim ver o vestido rosa da vitrine", respondeu, a voz trêmula, mas determinada. Débora ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. "Aquele é um modelo exclusivo, importado da Europa. Não é para qualquer pessoa." A ênfase na palavra qualquer não passou despercebida por Vitória, que sentiu o rosto queimar de vergonha. Ainda assim, persistiu. "Posso experimentar?" A vendedora soltou uma risada curta e seca, olhando ao redor como se procurasse cúmplices para aquela cena absurda. "Olha, menina, esse não é lugar para você. Esse vestido custa mais do que sua família deve ganhar em um mês. Por que não vai procurar alguma loja de departamento? Talvez lá você encontre algo mais adequado à sua situação." As palavras atingiram Vitória como tapas. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela as conteve. Lembrou-se das palavras que sua mãe sempre repetia nos momentos difíceis. "Somos pobres de dinheiro, não de dignidade." Com a determinação renovada, Vitória enfiou a mão no bolso e retirou todas as moedas que havia juntado durante meses. Colocou-as sobre o balcão de mármore, o metal tilintando contra a superfície fria. "É tudo o que tenho", disse com a voz mais firme. "Sei que não é o suficiente, mas posso pagar o resto depois. Posso trabalhar, posso limpar a loja, posso fazer qualquer coisa. Mas eu preciso desse vestido." Débora olhou para o pequeno monte de moedas com desdém. Estava prestes a expulsar a menina quando uma voz grave e calma interrompeu a cena. "O que está acontecendo aqui, Débora?" Um homem alto de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos nas têmporas e terno impecavelmente cortado, surgiu de uma porta nos fundos da loja. Seus olhos escuros, penetrantes mas gentis, pousaram primeiro na vendedora e depois na pequena figura de Vitória. "Nada importante, Sr. Antônio Carlos. Só estou explicando a essa menina que ela está no lugar errado." Antônio Carlos Mendonça, proprietário não apenas daquela loja, mas de uma rede de boutiques de luxo espalhadas por todo o Brasil, observou a cena com interesse. A menina franzina com o uniforme escolar, as moedas sobre o balcão, a expressão de desdém de sua funcionária. "E que lugar seria esse?" perguntou dirigindo-se diretamente à Vitória. Surpreendida pela atenção repentina, ela demorou alguns segundos para responder.
Eu queria o vestido rosa da vitrine, senhor. Eu juntei essas moedas, mas a moça disse que não é suficiente. Antônio. Carlos se aproximou do balcão e olhou para o pequeno monte de moedas. Havia de todos os valores, algumas novas, outras já gastas pelo tempo e pelo manuseio. Pegou uma delas, a maior e mais brilhante, e a examinou entre os dedos. E por que você quer tanto esse vestido? Perguntou com genuíno interesse. Vitória hesitou. Como explicar a um homem adulto, rico e bem-sucedido o que significava para ela ter algo bonito pela primeira vez na vida? Como fazê-lo entender as risadas, os apelidos, a vergonha de sempre? Usar roupas velhas e remendadas? Por quê? Começou buscando as palavras certas. Porque eu nunca tive nada bonito assim. Na escola as outras meninas sempre têm roupas novas e bonitas. E eu só queria me sentir como elas, pelo menos uma vez. A sinceridade da resposta tocou Antônio Carlos de uma forma que ele não esperava. Por um momento, não viu diante de si a menina pobre de uniforme surrado, mas o reflexo de seu próprio passado, de sua própria infância em uma favela do recôncavo baiano, onde sonhava com roupas novas e um futuro melhor. Como é seu nome? Perguntou sua voz agora mais suave. Vitória Nascimento, senhor, Vitória, repetiu ele, como se testasse o som do nome. Um nome forte para uma menina corajosa. Ele olhou novamente para as moedas espalhadas sobre o balcão, depois para o vestido rosa na vitrine, e finalmente de volta para a menina. Havia algo em seus olhos, uma mistura de determinação e esperança, que o lembrava de si mesmo quando jovem. Sabe, Vitória, acho que hoje é seu dia de sorte, disse pegando todas as moedas do balcão e guardando-as no bolso do paletó. Acontece que estamos tendo uma promoção especial hoje, e esse vestido... Apontou para a peça na vitrine. Esse vestido custa exatamente o valor que você tem aqui. Os olhos de Vitória se arregalaram em descrença e alegria. Verdade, senhor? Mesmo? Débora, chamou Antônio Carlos, ignorando a expressão chocada da vendedora. Por favor, pegue o vestido da vitrine e embrulhe para presente. A senhorita Vitória vai levá-lo. Mas, senhor, Antônio Carlos, aquele vestido custa... Eu sei exatamente quanto custa, interrompeu ele com firmeza, mas sem alterar o tom de voz. E hoje ele custa o equivalente ao sonho desta jovem. Relutante, Débora obedeceu, lançando olhares reprovadores, tanto para o patrão quanto para a menina, enquanto se dirigia à vitrine. Antônio Carlos se voltou novamente para Vitória. Enquanto esperamos, conte-me um pouco sobre você. Onde você mora? Com quem? O que gosta de fazer? Vitória, ainda atordoada com a reviravolta dos acontecimentos, respondeu às perguntas do Zinduzes, empresário. Contou sobre sua mãe, que trabalhava como faxineira, sobre o pai que havia partido anos atrás, sobre o bairro simples onde moravam. Falou sobre sua escola, seus sonhos de um dia se tornar professora, seu amor pelos livros que pegava emprestados na biblioteca comunitária. Enquanto a ouvia, Antônio Carlos sentia uma estranha conexão com aquela criança. Havia nela uma resiliência, uma força interior que ele reconhecia. A mesma força que o havia tirado da pobreza e o transformado em um dos empresários mais bem-sucedidos de Salvador. Débora retornou com o vestido cuidadosamente dobrado em uma caixa ornamentada com o logotipo da loja. Colocou-a sobre o balcão com um sorriso forçado. Aqui está, senhor, embrulhado para presente como solicitado. Antônio Carlos pegou a caixa e a entregou à Vitória, que a recebeu com mãos trêmulas de emoção. Espero que você goste do seu novo vestido, Vitória. E lembre-se, se alguém disser que você não merece algo bonito, não acredite. Todos merecem um pouco de beleza na vida. Vitória abraçou a caixa contra o peito, incapaz de conter as lágrimas que agora corriam, livremente por seu rosto. Obrigada, senhor. Obrigada mesmo. Eu vou cuidar muito bem dele, prometo. Antes que Antônio Carlos pudesse responder, a menina já havia se virado e corria em direção à saída da loja, como se temesse que alguém mudasse de ideia e tomasse seu tesouro recém-adquirido. Depois que ela saiu, Débora se aproximou do patrão com uma expressão confusa.
Desculpe a indiscrição, senhor, mas por que fez isso? Aquele vestido custa quase R$ 2.000 e as moedas que ela trouxe não devem somar nem 50. Antônio Carlos permaneceu em silêncio por alguns instantes, olhando para a direção em que Vitória havia desaparecido entre a multidão do shopping. Finalmente respondeu. Porque algumas pessoas precisam de mais do que apenas roupas ou dinheiro, Débora. Elas precisam de esperança, de acreditar que sonhos podem se realizar, que a vida pode ser melhor. E às vezes, um simples vestido pode significar muito mais do que podemos imaginar. Ele retirou do bolso as moedas que Vitória havia deixado e as observou pensativo. A maior delas, aquela que havia examinado antes, brilhava entre seus dedos. Era apenas uma moeda comum, sem nenhum valor especial. Mas para aquela menina representava sacrifício, perseverança e sonho. Vou levar essas moedas comigo, disse, guardando-as novamente no bolso. Para me lembrar de que há coisas mais valiosas do que dinheiro neste mundo. Enquanto caminhava para seu escritório nos fundos da loja, Antônio Carlos não conseguia tirar da mente a imagem daquela pequena menina determinada. Havia algo nela, algo que o intrigava, e ao mesmo tempo o comovia profundamente. Não era apenas sua pobreza ou sua coragem, era algo mais, algo que ele não conseguia definir, mas que o fazia sentir uma inexplicável conexão. Vitória Nascimento, murmurou para si mesmo, enquanto se sentava em sua poltrona de couro. Porque sinto que ainda vou ouvir falar muito dessa menina. Naquela noite, Antônio Carlos não conseguiu dormir. Deitado na cama king size de sua cobertura com vista para o mar de Salvador, o empresário revivia o encontro com a pequena Vitória. A determinação no olhar da menina, as mãos pequenas depositando as moedas sobre o balcão, a gratidão sincera em seu sorriso. Tudo isso havia despertado memórias que ele julgava enterradas há muito tempo. Levantou-se e caminhou até a varanda. A brisa marinha bagunçou seus cabelos grisalhos enquanto ele contemplava as luzes da cidade. Salvador dormia sob um céu estrelado, dividida entre a opulência da orla e a simplicidade dos bairros periféricos. Uma cidade de contrastes, assim como havia sido sua própria vida. Do bolso do roupão, retirou a moeda que havia guardado, aquela que Vitória trouxera junto com as outras. A maior delas, uma moeda de R$ 1, gasta pelo tempo e pelo manuseio constante. Girou-a entre os dedos, sentindo seu peso, sua textura. Para a maioria das pessoas, era apenas dinheiro, algo sem valor sentimental. Mas para aquela menina, representava sacrifício, esperança, sonho. Assim como foi para mim, murmurou para a noite. Antônio Carlos Mendonça, hoje dono de uma das maiores redes de lojas de roupas finas do Brasil, não nasceu em berço de ouro. Sua história começava muito longe, dos salões elegantes e das reuniões de negócios. Começava em Cachoeira, pequena cidade do recôncavo baiano, onde veio ao mundo há 52 anos, filho de Sebastião, pescador, e Januária, lavadeira. A infância em Cachoeira foi marcada pela escassez. Moravam em uma casa simples de 2 cômodos, onde dividiam o espaço com mais 3 irmãos. O pai, quando não estava pescando no rio Paraguaçu, bebia o pouco dinheiro que ganhava nos bares do cais. A mãe, Januária, era quem verdadeiramente sustentava a família, lavando roupas para as famílias mais abastadas da região. Antônio Carlos tinha apenas 7 anos quando ganhou seus primeiros sapatos. Lembrava-se perfeitamente daquele dia. A mãe o levara à feira, onde um sapateiro vendia calçados usados e reformados. Os sapatos marrons, já gastos nos calcanhares e grandes demais para seus pés, foram amarrados com barbante para que não escapassem enquanto caminhava. Mesmo assim, para o menino era como ganhar asas. Agora você pode ir à escola sem vergonha, disse Januária, acariciando seus cabelos. A escola. Aquele lugar onde as diferenças sociais se tornavam ainda mais evidentes. Antônio Carlos era inteligente, aprendia rápido, mas os outros meninos o chamavam de pé de lama, por ter passado anos descalço. As meninas riam de suas roupas remendadas, sempre curtas demais para seu corpo em constante crescimento. Um dia, durante uma aula de matemática,
a professora pediu que os alunos resolvessem um problema no quadro. Antônio Carlos, que tinha facilidade com números, levantou a mão imediatamente. Ao caminhar até a frente da sala, ouviu risadinhas. Um colega havia deixado o pé para fora propositalmente, fazendo-o tropeçar e cair de joelhos diante de toda a turma. Olha o pé de lama caindo. De novo, nem com sapatos ele consegue ficar em pé, zombou o menino, provocando uma onda de risos. Humilhado, Antônio Carlos voltou ao seu lugar com os olhos marejados, jurando a si mesmo que um dia teria roupas bonitas, sapatos novos e ninguém mais riria dele. Anos depois, aos 16, conseguiu um emprego como entregador em uma loja de tecidos no centro de Cachoeira. O contato diário com os mais diversos tipos de pano despertou nele uma fascinação. Gostava de sentir as texturas, admirar as cores, imaginar as possibilidades que cada metro de tecido oferecia. O dono da loja, seu Jarbas, um português de poucas palavras, notou o interesse do rapaz. Em uma tarde de movimento fraco, chamou-o para os fundos da loja. Menino, você gosta mesmo de tecidos, não é? Vejo como olha para eles, como os toca com cuidado. Antônio Carlos assentiu, receoso de que estivesse fazendo algo errado. Vou te ensinar sobre eles, continuou o português. Cada tipo, cada qualidade, cada uso. Se vai trabalhar com isso, tem que conhecer o que vende. Aquelas aulas informais sobre tecidos foram o primeiro passo na carreira que o levaria ao topo. Antônio Carlos absorvia cada informação com avidez, aprendendo a diferenciar algodão egípcio de algodão comum, seda natural de artificial, reconhecer a qualidade de um linho apenas pelo toque. Aos 18 anos, com algum dinheiro guardado e muitos sonhos na bagagem, despediu-se da família e partiu para Salvador. A capital baiana, com seu porto movimentado e sua crescente indústria têxtil, oferecia oportunidades que o interior não poderia proporcionar. Os primeiros meses foram difíceis. Morava em uma pensão barata no Pelourinho, dividindo um quarto minúsculo com outros 3 rapazes. Trabalhava como vendedor em uma loja de roupas masculinas durante o dia e, à noite, fazia pequenos concertos em roupas para complementar a renda. Foi durante esse período que conheceu Marina, filha do dono, de uma pequena confecção. Bonita, inteligente e determinada, ela estava sempre na loja do pai, ajudando na administração. Antônio Carlos, que frequentemente ia comprar linhas e aviamentos para seus trabalhos de costura, logo se encantou por ela. O romance floresceu, rapidamente, apesar da desaprovação inicial do pai de Marina. Como poderia sua filha se envolver com um rapaz pobre do interior, sem posses ou perspectivas? Mas Antônio Carlos era persistente. Mostrou seu talento para os negócios, sua visão para tendências, seu conhecimento sobre tecidos e moda. Aos 23 anos, com a bênção relutante do sogro e uma pequena economia, abriu sua primeira loja. Era um espaço modesto na Baixa dos Sapateiros, com apenas 3 araras de roupas e uma vitrine improvisada. Chamou-a de estilo brasileiro, apostando em peças que mesclavam o tradicional baiano com toques contemporâneos. O início foi difícil. Houve dias em que não apareceu um único cliente. Noites em que Antônio Carlos sentava-se no pequeno escritório nos fundos da loja, contando as moedas do caixa, preocupado se conseguiria pagar o aluguel do mês seguinte. Marina estava sempre ao seu lado, incentivando-o a não desistir. Você tem um olhar especial para a moda, Antônio. As pessoas vão reconhecer isso. É só questão de tempo. E ela estava certa. Aos poucos a loja começou a ganhar fama. As roupas desenhadas por ele, com cortes elegantes e tecidos de qualidade a preços acessíveis, atraíam uma clientela cada vez maior. Em 2 anos, abriu uma segunda loja, dessa vez no Centro Comercial de Salvador. O grande salto veio quando uma atriz famosa, em visita à Bahia para gravar uma novela, comprou um vestido exclusivo criado por ele. Ao usar a peça em uma entrevista para uma revista de moda nacional, mencionou o nome da loja e do estilista baiano que a havia impressionado. De repente, Antônio Carlos Mendonça estava no mapa da moda brasileira.
Convites para desfiles, propostas de parcerias, ofertas de investidores começaram a surgir. Em menos de uma década, a pequena loja da Baixa dos Sapateiros havia se transformado em uma rede nacional com filiais em todas as capitais do país. O sucesso profissional, porém, cobrou seu preço na vida pessoal. O casamento com Marina, que já enfrentava dificuldades devido às longas horas de trabalho e viagens constantes, chegou ao fim após 7 anos. Não tiveram filhos, algo que Antônio Carlos lamentava profundamente. Dedicou-se então integralmente aos negócios. Transformou o estilo brasileiro em elegância brasileira, mirando um público mais seleto, mais elitizado. As roupas antes acessíveis tornaram-se símbolos de status. Os preços subiram, assim como os lucros. E Antônio Carlos, o menino, que andava descalço pelas ruas de Cachoeira, transformou-se em um dos empresários mais bem-sucedidos e respeitados do país. Mas o sucesso, por maior que fosse, não conseguia preencher certo vazio que sentia. Havia algo faltando, algo que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar. Talvez fosse a simplicidade da infância, apesar de todas as dificuldades. Talvez fosse a sensação de conquista dos primeiros anos, quando cada pequena vitória era celebrada com entusiasmo. Ou talvez fosse apenas a solidão de quem chegou ao topo e descobriu que não tinha com quem compartilhar a vista. Seus pensamentos foram interrompidos pelo som de seu celular. Era tarde, quase meia-noite. Quem poderia estar ligando àquela hora? O nome de Ronaldo, seu assistente pessoal, piscava na tela. Ronaldo, aconteceu alguma coisa? Desculpe incomodá-lo tão tarde, Sr. Mendonça, mas achei que gostaria de saber. Aquela tempestade que estava prevista para o fim de semana chegou antes. Está causando estragos em vários bairros da periferia. Pernambués, inclusive, está sendo bastante afetado. Pernambués, o bairro onde Vitória morava. Entendo. E por que exatamente você está me informando isso a essa hora? Houve uma pausa do outro lado da linha. Bem, senhor, é que o senhor parecia tão interessado naquela menina hoje que achei que gostaria de saber. As notícias dizem que várias casas foram afetadas, principalmente nas áreas mais altas do bairro. Antônio Carlos sentiu um aperto no peito. Havia algo em Vitória que o tocava profundamente, como se de alguma forma ajudá-la fosse uma forma de ajudar a si mesmo, o menino que ele foi um dia. Obrigado por avisar, Ronaldo. Vou verificar as notícias. Tenha uma boa noite. Desligou o telefone e imediatamente ligou a televisão, sintonizando em um canal de notícias local. As imagens eram desoladoras. Ruas transformadas em rios, casas inundadas, pessoas carregando o pouco que conseguiam salvar. Meu Deus, murmurou para si mesmo, pensando em Vitória e em seu precioso vestido rosa. Teria a casa dela sido afetada? Estaria ela bem? Pegou novamente o telefone e discou o número de Ronaldo. Preciso que você descubra o endereço exato daquela menina que esteve na loja hoje. Vitória Nascimento. Mora em Pernambués com a mãe. Tente também descobrir a situação atual da rua dela, se foi afetada pela chuva. Agora, senhor. São quase meia-noite. Agora, Ronaldo, e quando tiver as informações, me avise imediatamente. Não importa a hora. Desligou e voltou à varanda, observando a chuva que agora começava a cair também sobre a orla. Lá, de cima de sua cobertura luxuosa, as gotas pareciam inofensivas, quase poéticas contra as luzes da cidade. Mas ele sabia que em outras partes de Salvador, essas mesmas gotas podiam significar desastre para famílias inteiras. Girou novamente a moeda entre os dedos, lembrando-se do olhar determinado de Vitória. Você é como eu era, pensou. Merece mais do que um simples vestido. Merece uma chance real. Naquele momento, Antônio Carlos tomou uma decisão que mudaria não apenas a vida de Vitória, mas também a sua própria. Uma decisão que o reconectaria com suas raízes, com o menino que um dia sonhou com sapatos novos e um futuro melhor. A chuva castigava Salvador sem piedade. O que começara como uma garoa fina
transformou-se em um temporal violento que parecia querer arrancar as casas de suas fundações. Em Pernambués, a situação era particularmente grave. Construídas em terrenos íngremes e muitas vezes sem a infraestrutura adequada, as residências mais humildes sofriam com deslizamentos e inundações. Na pequena casa de 2 cômodos onde Vitória morava com a mãe, a água já invadia o chão de cimento batido, trazendo consigo lama e detritos. Dona Elza corria de um lado para outro, tentando salvar o pouco que tinham. Colocava sobre a mesa os documentos importantes, o pequeno rádio que era sua única companhia durante as longas noites de trabalho, algumas roupas que conseguira resgatar do varal improvisado. Vitória, coloque seus cadernos da escola em cima. Da cama, rápido, menina! Gritava tentando sobrepor sua voz ao barulho ensurdecedor da chuva no telhado de zinco. Mas Vitória não respondia. A menina estava ajoelhada em um canto do quarto, abraçada a uma caixa, os olhos fechados com força, como se rezasse. Era a caixa da elegância brasileira, onde guardava seu tesouro mais precioso, o vestido rosa. Vitória. Você está me ouvindo? Temos que salvar o que pudermos. Finalmente a menina abriu os olhos e olhou para a mãe. Mãe, não podemos deixar a casa. E se levarem nossas coisas? E se levarem meu vestido? Dona Elza sentiu o coração apertar. Ainda não entendia como a filha havia conseguido aquele vestido tão fino, tão caro. Quando Vitória chegou em casa no dia anterior, radiante, carregando a caixa luxuosa, contou uma história sobre um homem bondoso que lhe dera o vestido em troca de todas as suas economias. Elza desconfiou. Conhecia bem demais o mundo para acreditar em tamanha generosidade. Mas a felicidade da filha era tão genuína, tão completa, que não teve coragem de questioná-la mais a fundo. Ninguém vai levar nada, filha. Mas precisamos sair. A água está subindo muito rápido. Vamos para o abrigo da escola como o pessoal da Defesa Civil orientou. Não sem meu vestido, insistiu Vitória, apertando a caixa contra o peito. Então leve ele com você, mas vamos logo. A contragosto, Vitória levantou-se, protegeu a caixa dentro de um saco plástico que a mãe lhe entregou e juntas saíram para enfrentar a tempestade. Lá fora, a cena era caótica. Vizinhos corriam carregando pertences, crianças choravam. Voluntários da Defesa Civil orientavam as pessoas a seguirem para pontos mais altos. A escola municipal, localizada em uma área mais elevada do bairro, havia sido transformada em abrigo temporário. Quando Vitória e Dona Elza chegaram lá, encharcadas até os ossos, o ginásio já estava lotado de famílias desabrigadas. Colchonetes haviam sido espalhados pelo chão e voluntários distribuíam cobertores e água quente. Elza, graças a Deus vocês estão bem, exclamou Dona Jurema, uma vizinha idosa que morava 2 casas abaixo da deles. Achei que não fossem conseguir sair a tempo. A água levou quase tudo da minha casa. Enquanto as 2 mulheres conversavam, Vitória encontrou um canto tranquilo perto de uma das paredes do ginásio. Sentou-se no chão, ainda abraçada à sua preciosa caixa. Com cuidado, abriu o saco plástico para verificar se o conteúdo estava seco. Para seu alívio, a caixa estava intacta. Abriu-a delicadamente e tocou o tecido do vestido, sentindo sua maciez entre os dedos. Vai ficar tudo bem, sussurrou, como se falasse com o vestido. Não vou deixar nada de ruim acontecer com você. As horas se arrastaram lentamente. A noite caiu e a chuva continuava impiedosa. No abrigo improvisado, algumas pessoas conseguiam dormir, apesar do desconforto e da preocupação. Outras permaneciam acordadas, conversando em voz baixa, compartilhando histórias sobre o que haviam perdido, sobre o medo do que encontrariam quando pudessem voltar para casa. Vitória, exausta pelo estresse do dia, finalmente adormeceu ao lado da mãe, a caixa com o vestido firmemente segura em seus braços, como um urso de pelúcia. Na manhã seguinte, o céu amanheceu surpreendentemente claro, como se a tempestade da noite anterior não tivesse passado de um pesadelo distante. Mas as consequências estavam lá, visíveis em cada rua alagada, em cada casa danificada, em cada olhar perdido dos desabrigados.
Antônio Carlos chegou cedo a Pernambués. Vestido de forma simples, com jeans e camisa polo, roupas que raramente usava. Dirigia ele mesmo seu carro sem motorista ou assistentes. Ronaldo havia feito um bom trabalho, localizando não apenas o endereço de Vitória, mas também informações sobre a situação atual do bairro e a localização do abrigo, onde muitos moradores haviam se refugiado. Ao estacionar perto da escola, que servia como abrigo temporário, Antônio Carlos sentiu um nó na garganta. As imagens ao seu redor eram desoladoras. Pessoas cansadas saindo do ginásio, algumas chorando, outras com olhares vazios. Crianças que brincavam, alheias à gravidade da situação, e idosos que observavam tudo com a resignação de quem já viu muitas tragédias. Desceu do carro e abriu o porta-malas, de onde retirou várias sacolas grandes. Havia passado a madrugada organizando doações, roupas novas de sua loja, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal. Não era muito, considerando sua fortuna, mas era um começo. Aproximou-se da entrada do ginásio, onde uma mulher com colete da defesa civil organizava a distribuição de café da manhã. "Bom dia", cumprimentou. "Trouxe algumas doações. Para quem devo entregar?" A mulher olhou-o com surpresa, provavelmente estranhando ver alguém tão bem vestido. Mesmo em trajes casuais, Antônio Carlos exalava uma aura de sofisticação, fazendo doações pessoalmente. "Pode deixar comigo, senhor. Vamos distribuir." Para as famílias mais necessitadas. Antônio Carlos entregou as sacolas, mas não se afastou. Seus olhos percorriam o ginásio, procurando por um rosto familiar entre a multidão de desabrigados. "Estou procurando por uma menina chamada Vitória Nascimento. Ela deve estar aqui com a mãe, dona Elza. Sabe me dizer onde posso encontrá-las?" A mulher franziu o senho desconfiada. "O senhor é parente?" "Não, sou um amigo da família", respondeu, percebendo como soava estranho. "Soube do ocorrido e quero ajudar." Antes que a voluntária pudesse responder, Antônio Carlos sentiu uma pequena mão puxando sua camisa. Ao olhar para baixo, viu Vitória, os cabelos despenteados, o rosto marcado pelo cansaço, mas os olhos brilhando ao reconhecê-lo. "Senhor Antônio Carlos, é o senhor mesmo." Ele sorriu, genuinamente feliz por vê-la bem. "Olá, Vitória. Vim ver como você e sua mãe estão depois da tempestade." A menina o puxou pela mão, levando-o até um canto do ginásio, onde Dona Elza organizava os poucos pertences que haviam conseguido salvar. Mãe, olha quem está aqui. É o homem da loja, o que me deu o vestido." Dona Elza levantou-se rapidamente, ajeitando o cabelo e a roupa amassada, claramente constrangida. "Senhor Antônio Carlos Mendonça", apresentou-se, estendendo a mão. "Conheci sua filha ontem na minha loja no Shopping Barra." Os olhos de Elza se arregalaram em reconhecimento. "O senhor é o dono da Elegância Brasileira? A loja de roupas finas?" Antônio Carlos assentiu, um pouco desconfortável com a admiração súbita no olhar da mulher. "Sim, sou eu. Sua filha me impressionou muito com sua determinação. E quando soube da tempestade, fiquei preocupado. Como estão vocês? A casa de vocês foi muito afetada?" Dona Elza baixou os olhos, tentando esconder a emoção. "Perdemos quase tudo, senhor. A água levou os móveis, roupas, tudo o que tínhamos. Não sei nem por onde começar a reconstruir." Vitória, que havia desaparecido por um momento, voltou carregando a caixa protegida pelo saco plástico. "Mas salvei o vestido, senhor Antônio Carlos. Está aqui, sequinho. Não deixei a água pegar nele." O empresário sentiu um aperto no peito. Em meio a todo aquele caos, a menina havia se preocupado em salvar o presente que ele lhe dera. Não seus livros escolares, não brinquedos ou outros pertences pessoais. O vestido. "Fico feliz que tenha conseguido salvá-lo, Vitória. Mas agora vocês precisam de muito mais do que um vestido, não é?" Olhou ao redor, para as famílias desabrigadas, para o desespero silencioso nos olhos daquelas pessoas que haviam perdido o pouco que tinham. Naquele momento, tomou uma decisão que mudaria não apenas a vida de Vitória e Dona Elza, mas também a sua própria. "Dona Elza, eu gostaria de ajudá-las, não apenas com doações temporárias, mas com algo mais permanente.
Tenho alguns apartamentos que fazem parte do patrimônio da minha empresa, usados ocasionalmente para hospedar funcionários do interior. Um deles está vago agora. Fica em Itapuã, perto da praia. Não é luxuoso, mas é confortável e seguro. Vocês poderiam ficar lá até conseguirem reconstruir sua casa, ou pelo tempo que for necessário. Dona Elza o encarou incrédula. Itapuã era um bairro muito melhor do que Pernambués, e um apartamento perto da praia estava completamente fora de seu alcance financeiro. Senhor Antônio Carlos, eu não sei o que dizer. É muita generosidade, mas não podemos aceitar. Já fez muito dando aquele vestido para Vitória e... Por favor, interrompeu ele gentilmente. Não estou oferecendo caridade. Estou oferecendo uma oportunidade. O apartamento está vazio, seria um desperdício não utilizá-lo. Além disso, hesitou por um momento. Tenho uma proposta de trabalho para a senhora. Trabalho? Elza levantou as sobrancelhas, surpresa. Sim, estou precisando de alguém para cuidar da limpeza e organização do meu escritório pessoal. É um trabalho de meio período, bem remunerado, e que permitiria que a senhora continuasse com seus outros trabalhos, se assim desejar. O que me diz? Dona Elza olhou para a filha, depois para o homem elegante à sua frente. Havia bondade em seus olhos, mas também algo mais, algo que ela não conseguia identificar. Por que um empresário rico e bem-sucedido estaria tão interessado em ajudar duas pessoas que mal conhecia? É muito gentil da sua parte, senhor. Mas posso perguntar por quê? Por que está fazendo tudo isso por nós? Antônio Carlos sorriu, um sorriso melancólico que parecia carregar o peso de muitas memórias. Digamos que estou pagando uma dívida antiga. Uma dívida com um menino que fui um dia, que também sonhou com roupas bonitas e uma vida melhor. Antes que Dona Elza pudesse responder, Vitória se adiantou, os olhos brilhando de excitação. Podemos mesmo morar perto da praia, mãe? Por favor, diz que sim. A alegria genuína da filha era difícil de resistir. E sendo honesta consigo, mesma, a perspectiva de um trabalho melhor e um lugar seguro para morar, especialmente após perderem quase tudo na enchente, era tentadora demais para recusar. Tudo bem, concordou finalmente. Aceitamos sua oferta, Sr. Antônio Carlos. E prometo que vou trabalhar duro para merecer essa oportunidade. O empresário assentiu, satisfeito. Tenho certeza que sim, Dona Elza. E você, Vitória, tem algum pedido especial? A menina pensou por um momento. Depois respondeu com a sinceridade típica das crianças. Queria muito continuar na mesma. Escola. Lá tem a professora Regina, que é muito boa comigo. E a biblioteca com todos os livros que gosto de ler. Antônio Carlos sorriu, encantado com a simplicidade do pedido. Isso pode ser arranjado. Providenciarei transporte para você. Ir e voltar da escola todos os dias, que tal? Os olhos de Vitória se iluminaram como estrelas. Seria perfeito. Naquela mesma tarde, Antônio Carlos levou Vitória e Dona Elza para conhecerem o apartamento em Itapuã. Não era grande. 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Mas para quem estava acostumado a viver em 2 cômodos apertados, parecia um palácio. A varanda tinha vista para o mar e a brisa salgada entrava pelas janelas trazendo o perfume do oceano. Enquanto Dona Elza examinava a cozinha, maravilhada com os eletrodomésticos novos, Vitória correu para a varanda, encantada, com a visão do mar azul que se estendia até o horizonte. É como um sonho, sussurrou para si mesma, mal acreditando na reviravolta que sua vida havia tomado em apenas 2 dias. Antônio Carlos a observava de longe, sentindo uma estranha mistura de emoções. Havia algo naquela menina que o tocava profundamente, que despertava sentimentos que ele julgava esquecidos. Talvez fosse o modo como ela valorizava as pequenas coisas, como enfrentava as dificuldades com coragem, como sonhava com um futuro melhor apesar das circunstâncias adversas. Exatamente como eu era, pensou, lembrando-se do menino descalço, que um dia sonhou em ter roupas bonitas e ser respeitado. Naquele momento, sentiu que havia encontrado mais do que apenas uma causa para sua caridade. Havia encontrado uma forma de reconexão com suas próprias raízes.
com a pureza de propósito que havia perdido em algum momento de sua trajetória de sucesso. E enquanto observava Vitória apontando animadamente para um barco que navegava, ao longe, Antônio Carlos soube que aquela não seria apenas uma boa ação passageira. Era o início de uma jornada que transformaria não apenas a vida daquela menina e sua mãe, mas também a sua própria. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. A vida de Vitória e Dona Elza havia mudado completamente desde aquela tempestade que, ironicamente, trouxera um raio de sol para suas vidas na forma de Antônio Carlos Mendonça. O apartamento em Itapuã, que inicialmente seria uma solução temporária, havia se tornado seu lar. Dona Elza, que começara trabalhando no escritório de Antônio Carlos, impressionou tanto o empresário com sua dedicação e honestidade que agora ocupava um cargo de supervisora da equipe de limpeza de todas as lojas Elegância Brasileira, em Salvador. O salário era bom, os horários mais flexíveis, e pela primeira vez em sua vida, ela não precisava se preocupar constantemente com contas atrasadas ou geladeira vazia. Vitória continuava estudando na mesma escola, como havia pedido. Todos os dias, um motorista contratado por Antônio Carlos a buscava pela manhã e a levava de volta à tarde. No início, a situação causou estranheza entre os colegas. A menina pobre que de repente chegava de carro e usava roupas novas. Houve cochichos, especulações, até mesmo algumas provocações maldosas. Mas Vitória, com a resiliência que sempre a caracterizara, manteve-se firme e focada nos estudos. O vestido rosa, que havia sido o início de tudo, ocupava um lugar especial em seu quarto. Vitória o usava apenas em ocasiões muito especiais, como se fosse uma roupa mágica, que não deveria perder seu encanto com o uso frequente. Para ela, aquela peça representava muito mais do que tecido e linha. Era um símbolo de que sonhos podem se realizar, de que a vida pode mudar quando menos se espera. Numa tarde de domingo, enquanto Dona Elza preparava o almoço, o interfone do apartamento tocou. Era Antônio Carlos, que nos últimos meses havia se tornado uma presença frequente em suas vidas. Trazia consigo uma pasta de documentos e uma expressão séria que contrastava com seu habitual sorriso tranquilo. "Desculpe aparecer sem avisar", disse ele, após aceitar o copo de suco que Elza lhe ofereceu. "Mas precisava conversar com vocês sobre algo importante." Sentaram-se à mesa da sala, onde a brisa do mar entrava pelas janelas abertas, balançando suavemente as cortinas brancas. Vitória, que lia um livro em seu quarto, juntou-se a eles curiosa. "Aconteceu algo, Sr. Antônio Carlos?" perguntou a menina, notando a seriedade no rosto do empresário. Ele sorriu, tentando suavizar a tensão que havia trazido consigo. "Não." "Exatamente, Vitória. Na verdade, descobri algumas coisas que podem ser surpreendentes para vocês." Abriu a pasta que trouxera e retirou alguns documentos. Eram papéis antigos, alguns já amarelados pelo tempo, com cantos dobrados e marcas de uso. "Depois que conheci vocês, fiquei intrigado com algumas coincidências. O fato de Vitória ter aparecido na minha loja naquele dia específico, a conexão imediata que senti, comecei a investigar discretamente a história da sua família." Dona Elza endireitou-se na cadeira, uma expressão de alarme cruzando seu rosto. "Investigar? Mas por quê?" Antônio Carlos hesitou, claramente escolhendo as palavras com cuidado. "Elza, qual era o nome completo do pai de Vitória?" A pergunta pegou-a de surpresa. Fazia anos que não falavam sobre Josias, o homem que abandonara a família quando Vitória era apenas uma criança pequena. "Josias Pereira dos Santos", respondeu, uma sombra de tristeza passando por seus olhos. "Por que quer saber?" Em vez de responder diretamente, Antônio Carlos empurrou um dos documentos na direção dela. Era uma certidão de nascimento antiga, com a foto de um bebê anexada. "Este sou eu, há 52 anos. Meu nome de registro é Antônio Carlos Pereira dos Santos." Dona Elza pegou o documento com mãos trêmulas, seus olhos percorrendo rapidamente as informações impressas. O nome da mãe, Januária Pereira dos Santos. O nome do pai, Sebastião dos Santos. "Não entendo",
Começou, mas Antônio Carlos continuou. Meu pai, Sebastião, tinha um irmão mais novo chamado Josias. Eles se desentenderam quando eram jovens, por causa de uma herança familiar, um pequeno terreno em Cachoeira que meu avô deixou. Josias achava que merecia mais do que recebeu e saiu da cidade, jurando nunca mais voltar. Anos depois, quando eu já estava em Salvador construindo meu negócio, soube que ele tinha se casado e tinha uma filha pequena. Tentei localizá-los, mas perdi o contato quando ele se mudou novamente. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Vitória olhava de sua mãe para Antônio Carlos, tentando compreender o que aquelas palavras significavam. O senhor está dizendo que... A voz de Elsa falhou. Estou dizendo que Josias, o pai de Vitória, era meu tio. O que faz de mim... Meu primo, exclamou Vitória, seus olhos arregalados em compreensão súbita. Antônio Carlos assentiu, um sorriso triste brincando em seus lábios. Sim, Vitória. Somos primos de segundo grau, família. Dona Elsa deixou escapar uma exclamação abafada, cobrindo a boca com as mãos. As implicações daquela revelação eram enormes. Não era apenas coincidência ou bondade que havia levado Antônio Carlos a ajudá-las. Era um laço de sangue, uma conexão familiar que nenhum deles conhecia até aquele momento. Por isso senti aquela ligação imediata com você, disse o empresário, olhando para Vitória. Havia algo familiar em seus olhos, em sua determinação. Agora sei que era o sangue dos Pereira dos Santos correndo em suas veias. Vitória, que até então permanecera em silêncio absorvendo a revelação, levantou-se de repente e correu para seu quarto. Antônio Carlos e Elsa trocaram olhares preocupados, temendo que a notícia tivesse sido demais para a menina. Mas logo ela retornou, carregando uma pequena caixa de madeira entalhada. Isso era do meu pai, disse, colocando a caixa sobre a mesa. É a única coisa que ele deixou quando foi embora. Abriu-a cuidadosamente, revelando seu conteúdo. Algumas fotografias antigas, um relógio de bolso quebrado e um pedaço de papel dobrado. Vitória pegou uma das fotos e a entregou a Antônio Carlos. Nela, 2 jovens sorriam para a câmera de braços dados, em frente a um rio que ele reconheceu imediatamente como o Paraguaçu, em Cachoeira. Um deles era inconfundivelmente uma versão mais jovem de Josias. O outro... Sou eu, murmurou Antônio Carlos, a voz embargada pela emoção. Essa foto foi tirada no meu aniversário de 16 anos. Foi a última vez que vi Josias antes de nossa briga familiar. Dona Elsa, que observava a cena com os olhos marejados, finalmente encontrou sua voz. Por que não nos contou isso antes? Por que toda essa ajuda, esse apartamento, o emprego? Por que não simplesmente disse quem era? Antônio Carlos devolveu a fotografia à Vitória, que a guardou cuidadosamente na caixa. Porque eu não tinha certeza, Elsa. Suspeitei desde o primeiro momento em que vi Vitória. Havia algo nela que me lembrava a família do meu pai. Os mesmos olhos, o mesmo queixo determinado. Mas precisava confirmar antes de dizer qualquer coisa. Não queria criar expectativas ou confusão. Levantou-se e caminhou até a janela, observando o mar que se estendia até o horizonte. Além disso, precisava entender meus próprios sentimentos. Quando soube que Josias havia abandonado vocês, senti raiva dele, mas também culpa. Culpa por não ter tentado mais duramente nos reconciliar ao longo dos anos. Talvez, se tivéssemos feito as pazes, ele não teria partido. Talvez vocês não teriam passado por tantas dificuldades. Vitória se aproximou dele, tocando hesitante seu braço. Não foi sua culpa, primo Antônio disse, usando pela primeira vez o termo de parentesco. Meu pai fez suas escolhas. A mamãe sempre diz que cada um é responsável pelo caminho que segue. A simplicidade e sabedoria daquelas palavras, vindas de uma criança que havia enfrentado tanto em sua curta vida, tocaram profundamente Antônio Carlos. Ele sorriu, enxugando discretamente uma lágrima que teimava em escapar. Você é muito sábia para sua idade, Vitória. Voltou à mesa e sentou-se novamente, decidido a concluir o que viera fazer. Há mais uma coisa que preciso contar a vocês. Contratei investigadores para tentar localizar Josias. Queria entender por que ele havia abandonado sua família, se estava em dificuldades ou se simplesmente... Bem,
se simplesmente não se importava. Dona Elsa enrijeceu, claramente desconfortável, com o rumo da conversa. Josias era um assunto doloroso, uma ferida que nunca cicatrizara completamente. E o que descobriu? Perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Antônio Carlos respirou fundo antes de responder. Josias está em Manaus. Tem outra família lá, uma esposa e 2 filhos pequenos. Trabalha como supervisor em uma fábrica de eletrônicos. Pelo que pude apurar, ele está bem estabelecido, com uma vida confortável. O rosto de Elsa se transformou, uma máscara de dor e raiva substituindo sua habitual expressão serena. Então ele simplesmente começou de novo, como se nós nunca tivéssemos existido, como se Vitória não fosse sua filha. Antônio Carlos assentiu gravemente. Parece que sim, sinto muito, Elsa. Sei que isso deve ser muito doloroso para vocês duas. Vitória, que havia permanecido em silêncio durante essa parte da conversa, surpreendeu a todos com sua reação. Não importa, disse com uma firmeza incomum para alguém tão jovem. Não precisamos dele. Temos um ao outro. Temos o Senhor. Agora, somos uma família, mesmo sem ele. Dona Elsa olhou para a filha com uma mistura de orgulho e preocupação. Como uma criança podia demonstrar tamanha maturidade diante de uma rejeição tão profunda? Vitória tem razão, disse Antônio Carlos admirado com a resiliência da menina. Vocês têm a mim agora, e eu prometo que nunca mais estarão sozinhas. Pegou outro documento da pasta e o colocou sobre a mesa. Este é o motivo principal da minha visita hoje. É um contrato de compra e venda. O apartamento onde vocês estão morando, eu o comprei em nome de Vitória. Dona Elsa ofegou, incapaz de acreditar no que acabara de ouvir. O quê? Mas isso é demais, Antônio Carlos. Não podemos aceitar. Não é um presente, Elsa. É uma herança familiar. O dinheiro que usei veio da venda daquele terreno em Cachoeira, que deveria ter sido dividido igualmente entre meu pai e Josias. Estou apenas corrigindo uma injustiça do passado, garantindo que a filha de Josias receba o que é seu por direito. Vitória, que até então demonstrara uma maturidade surpreendente, finalmente reagiu como a criança que era. Seus olhos se encheram de lágrimas e ela se atirou nos braços de Antônio Carlos, soluçando de alegria e emoção. Obrigada, primo Antônio. Obrigada, obrigada, obrigada. Ele a abraçou com força, sentindo um nó na garganta. Aquela menina, com sua coragem e determinação, havia conquistado um lugar especial em seu coração. Não era apenas uma parente distante ou uma obra de caridade. Era família, sangue do seu sangue. Uma conexão que o destino havia trazido de volta à sua vida quando menos esperava. Não precisa agradecer, Vitória. Família cuida de família. Enquanto observava mãe e filha absorverem a notícia, Antônio Carlos sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. As coincidências da vida, que haviam levado Vitória até sua loja naquele dia específico, agora faziam sentido. Não era acaso, era destino. Mas uma pequena voz em sua mente o lembrava que ainda havia perguntas sem resposta, segredos por desvendar. Por que Josias abandonara sua família? Por que nunca voltara nem mesmo para ver como a filha estava? E o mais importante, o que mais Josias poderia ter escondido ao longo dos anos? Essas questões, porém, poderiam esperar. O momento era de celebração, não de dúvidas. E enquanto Vitória corria pela casa, mostrando a Antônio Carlos todos os cantos do apartamento que agora era oficialmente seu, ele decidiu que o passado, com suas sombras e mistérios, não estragaria a felicidade do presente. Pelo menos, não por enquanto. 1 ano se passou desde a revelação do parentesco entre Antônio Carlos e Vitória. 1 ano de transformações, adaptações e novos começos. O apartamento em Itapuã, agora legalmente propriedade de Vitória, havia sido completamente reformado e decorado com o toque pessoal de Dona Elsa, que revelou um surpreendente talento para a decoração. A vida escolar de Vitória floresceu. Livre das preocupações financeiras e do estigma da pobreza, a menina pôde finalmente concentrar-se nos estudos. Suas notas, que sempre foram boas apesar das dificuldades, tornaram-se
excepcionais. Os professores comentavam sobre sua inteligência aguçada, sua sede de conhecimento, sua capacidade de fazer perguntas que desafiavam até mesmo os educadores mais experientes. Antônio Carlos acompanhava de perto o desenvolvimento da prima. Visitava-as frequentemente. Levava Vitória a museus, teatros e exposições. Descobriu na menina uma companheira entusiasmada para suas próprias paixões culturais, alguém que absorvia cada nova experiência com olhos brilhantes e perguntas intermináveis. Para o empresário, aquele ano também trouxe mudanças profundas. A conexão com Vitória e Dona Elza havia despertado nele um lado mais humano, menos focado apenas nos negócios e no sucesso material. Começou a dedicar parte de seu tempo e fortuna a projetos sociais, principalmente voltados para crianças em situação de vulnerabilidade. Fundou o Instituto Vitória, uma organização sem fins lucrativos que oferecia educação complementar, arte e esporte para jovens de comunidades carentes de Salvador. Numa tarde de domingo, enquanto desfrutavam de um almoço na varanda do apartamento, com vista para o mar azul de Itapuã, Antônio Carlos observava Vitória, agora com 11 anos, lendo concentrada um livro de astronomia. Seu rosto estava diferente. Os traços infantis começavam a dar lugar a feições mais definidas, anunciando à adolescente que em breve seria. "No que está pensando?" perguntou Dona Elza, sentando-se ao lado dele com 2 xícaras de café. Antônio Carlos sorriu aceitando a bebida. "Em como a vida dá voltas. Há pouco mais de um ano eu era apenas um homem de negócios solitário, preocupado com lucros e expansão da empresa. Agora..." Fez um gesto abrangendo a cena doméstica ao seu redor. "Agora tenho uma família." Elza assentiu, compreensiva. Nos últimos meses, ela e Antônio Carlos haviam desenvolvido uma amizade próxima, baseada no respeito mútuo e no amor compartilhado por Vitória. Não havia romantismo. A relação era mais fraternal, como se fossem, de fato, parentes que se reencontraram após uma longa separação. "Você mudou nossas vidas, Antônio Carlos. Não apenas materialmente, mas..." Hesitou buscando as palavras certas. "Você nos devolveu a dignidade, a esperança." O empresário balançou a cabeça, discordando gentilmente. "Foi Vitória quem mudou a minha vida. Aquela menina corajosa que entrou na minha loja com algumas moedas e um sonho. Ela me lembrou de quem eu era, de onde vim, do que realmente importa." Um silêncio confortável se instalou entre eles, quebrado apenas pelo som das ondas batendo na praia abaixo e pelo ocasional virar de páginas do livro de Vitória. Foi Antônio Carlos quem finalmente retomou a conversa, sua voz agora mais séria. "Elza, há algo que preciso contar a você, algo que descobri recentemente sobre Josias." A expressão da mulher se fechou imediatamente. Apesar de todo o tempo passado, a mágoa em relação ao ex-marido ainda estava fresca. O que poderia ser tão importante? Ele tem mais filhos além dos 2 que já sabemos? Outra esposa em algum lugar? Antônio Carlos colocou sua xícara sobre a mesa, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Não é nada disso. É sobre o motivo pelo qual ele partiu. O motivo real." Isso captou a atenção de Elza. Apesar de toda a raiva e decepção, uma parte dela sempre se perguntou o que levara Josias a abandonar a família tão abruptamente. "O que você descobriu?" Antônio Carlos lançou um olhar discreto para Vitória, certificando-se de que ela estava absorta em sua leitura e fora do alcance da conversa. "Lembra-se que contratei investigadores para localizar Josias? Bem, eles continuaram investigando, buscando mais informações sobre sua vida depois que deixou Salvador, e descobriram algo perturbador." Elza endireitou-se na cadeira, subitamente tensa. "Antônio Carlos, por favor, sem rodeios, o que descobriu?" "Josias não abandonou vocês por vontade própria, Elza. Ele fugiu. Estava sendo ameaçado por agiotas, pessoas perigosas a quem devia muito dinheiro. Aparentemente envolveu-se com jogos de azar, apostas e acabou afundado em dívidas." A revelação atingiu Elza como um golpe físico. Suas mãos começaram a tremer levemente
e ela as apertou sobre o colo para disfarçar. Como você descobriu isso? Os investigadores encontraram registros policiais, depoimentos de antigos colegas de trabalho. Segundo o que apuraram, Josias temia pela segurança de vocês. Achava que, se desaparecesse, os credores o seguiriam e deixariam a família em paz. Foi para São Paulo inicialmente. Depois seguiu para o norte, até se estabelecer em Manaus, onde está agora. Elsa fechou os olhos absorvendo a informação. Tantos anos acreditando que havia sido simplesmente abandonada, descartada como algo sem valor. E agora descobria que a realidade era muito mais complexa. Por que ele nunca entrou em contato? Por que nunca mandou dinheiro, pelo menos para a filha? Pelo que entendi, ele acreditava que qualquer contato poderia colocá-las em risco. E quanto ao dinheiro, Antônio Carlos hesitou, consciente de que a próxima revelação seria ainda mais dolorosa. Josias tentou, Elsa. Enviou dinheiro para vocês por quase 2 anos. Os olhos de Elsa se arregalaram em confusão. Do que está falando? Nunca recebemos nada dele depois que partiu. Não diretamente. Ele enviava para um intermediário, alguém em quem confiava para repassar o dinheiro a vocês. Um antigo amigo, Geraldo Meireles. O nome caiu como uma bomba no silêncio da varanda. Geraldo havia sido vizinho deles, um homem simpático que sempre se mostrava solícito, oferecendo ajuda após a partida de Josias. Chegou até mesmo a propor casamento a Elsa, alguns meses depois, alegando que queria dar um pai para Vitória. Elsa recusou, determinada a criar a filha sozinha. Geraldo, sussurrou incrédula, mas ele nunca mencionou nada sobre dinheiro de Josias. Porque ele nunca repassou o dinheiro a vocês, Elsa. Ele ficou com tudo. Usou para comprar aquela casa maior onde se mudou, para abrir o pequeno comércio que prosperou nos anos seguintes. Tudo construído com o dinheiro que deveria ter chegado a você e Vitória. O rosto de Elsa empalideceu. Geraldo, que se apresentara como um amigo, fiel, um apoio nos momentos difíceis, havia traído sua confiança da maneira mais vil possível. Privara-as do sustento que lhes era devido, condenando-as a anos de privação e dificuldades. Como Josias não percebeu que não estávamos recebendo o dinheiro? Como não desconfiou? Geraldo enviava cartas falsas, supostamente escritas por você, agradecendo as remessas e dando notícias de Vitória. Chegou até a enviar fotos da menina tiradas quando vocês não percebiam para manter a farsa. Josias acreditava que vocês estavam bem, que o dinheiro estava chegando. Elsa levantou-se abruptamente, caminhando até a balaustrada da varanda. A brisa do mar agitou seus cabelos enquanto ela tentava processar as revelações. Tantos anos, de raiva direcionada a Josias. E agora descobria que, embora ele tivesse cometido erros graves, não era o monstro insensível que imaginara. Por que está me contando isso agora, Antônio Carlos? O empresário hesitou antes de responder. Porque Josias está voltando a Salvador, Elsa. Ele quer ver vocês. A notícia a atingiu como um raio. Virou-se rapidamente, encarando Antônio Carlos com uma mistura de choque e indignação. Depois de todo esse tempo, depois de formar outra família, de construir outra vida, agora ele se lembra que tem uma filha aqui? As coisas não são tão simples, Elsa. Josias acreditava que vocês estavam recebendo o dinheiro, que estavam bem. Foi só recentemente, quando consegui localizá-lo e contei sobre a situação real, que ele descobriu a verdade. Ficou devastado. E a outra família? A esposa, os filhos em Manaus? Antônio Carlos baixou os olhos, claramente desconfortável. Ele não tem outra família, Elsa. O quê? Mas você disse... Eu menti. Ou melhor, repeti uma mentira que me contaram. Geraldo, para garantir que você nunca procurasse Josias, espalhou o boato de que ele havia constituído outra família. A verdade é que Josias vive sozinho em Manaus, trabalhando como supervisor de produção em uma fábrica, nunca se casou novamente, nunca teve outros filhos. Elsa sentiu as pernas fraquejarem e apoiou-se na balaustrada para não cair. Toda a narrativa que construíra ao longo dos anos, toda a raiva e ressentimento,
tudo baseado em mentiras. Como pude ser tão tola? Como não percebi o que Geraldo estava fazendo? Não se culpe, Elsa. Ele foi extremamente cuidadoso. E você estava vulnerável, preocupada em sobreviver, em criar sua filha. Era natural confiar em alguém que se apresentava como amigo. Elsa voltou lentamente para a cadeira, as pernas trêmulas. Seu olhar se dirigiu instintivamente para Vitória, que continuava absorta em sua leitura, alheia à conversa que redesenhava toda a história de sua família. E agora? O que Josias quer? Ele quer conhecer a filha, Elsa. Quer tentar explicar, pedir perdão, recomeçar de alguma forma. Recomeçar? Repetiu ela incrédula. Depois de 6 anos, Vitória nem se lembra dele direito. Eu. Sei que parece impossível, mas acho que vocês merecem ouvir o que ele tem a dizer. Vocês 3 merecem a chance de curar velhas feridas, de entender o que realmente aconteceu. Elsa cruzou os braços, defensiva. E quanto a Geraldo, ele ainda vive no bairro, com o dinheiro que roubou de nós. Geraldo já está sendo investigado por fraude. Tenho provas suficientes das transferências que Josias fez para ele, das cartas falsificadas, de tudo. Ele vai responder judicialmente pelo que fez. Um silêncio pesado caiu entre eles. Elsa olhou novamente para Vitória, que finalmente havia erguido os olhos do livro e observava os adultos com curiosidade. Vocês estão falando do meu pai? Perguntou a menina, surpreendendo-os com sua percepção aguçada. Ouvi vocês mencionarem o nome dele várias vezes. Elsa e Antônio Carlos trocaram olhares alarmados. Não haviam percebido que estavam sendo ouvidos. Sim, Vitória, respondeu Antônio Carlos, decidindo ser honesto. Estávamos falando sobre seu pai, Josias. A menina fechou o livro calmamente e se aproximou dos adultos, sentando-se em uma cadeira entre eles. Ele está bem? Aconteceu alguma coisa com ele? A maturidade com que Vitória abordava o assunto surpreendeu tanto a mãe quanto Antônio Carlos. Não havia raiva em sua voz, apenas uma curiosidade genuína, como se falasse de um parente distante que mal conhecia, o que de certa forma era verdade. Seu pai está bem, filha, respondeu Elsa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Na verdade, ele quer ver você. Os olhos de Vitória se arregalaram. Ele quer me ver? Mas por quê? Depois de tanto tempo? Antônio Carlos decidiu intervir, sentindo que precisava defender o tio apesar de tudo. Vitória, a história do seu pai é complicada. Ele cometeu erros, mas também foi vítima de circunstâncias e de pessoas que o traíram, que traíram todos vocês. Como o Sr. Geraldo? Se perguntou Vitória, deixando os adultos boquiabertos com sua perspicácia. Como você? Começou Elsa, mas a filha a interrompeu. Eu sempre desconfiei dele, mãe. A forma como ele olhava para você quando achava que ninguém estava vendo. Como ele ficava bravo quando você recusava os presentes dele. E como ele sempre falava mal do meu pai, dizendo que ele nos abandonou por outra família. Elsa sentiu um calafrio. Sua filha, então apenas uma criança pequena, havia percebido o que ela, adulta, não conseguira ver. Por que nunca me disse nada, Vitória? A menina deu de ombros, um gesto surpreendentemente adulto. Você já tinha problemas demais, mãe. E eu era muito pequena. Achei que ninguém acreditaria em mim. Antônio Carlos observava a interação entre mãe e filha com uma mistura de admiração e tristeza. Vitória, com apenas 11 anos, já demonstrava uma compreensão da complexidade humana que muitos adultos nunca alcançavam. Então, o que você acha, Vitória? Perguntou ele. Gostaria de conhecer seu pai? A menina pensou por um momento, o rosto sério concentrado. Sim, respondeu finalmente. Quero conhecê-lo. Quero entender por que ele foi embora, por que nunca voltou para nos ver. Quero saber quem ele é, de verdade. Elsa sentiu os olhos marejarem. Sua filha, tão jovem e já tão sábia, tão disposta a enfrentar verdades dolorosas em busca de compreensão. Tem certeza, filha? Pode ser difícil. Tenho, mãe, não tenho raiva dele, sabe? Só curiosidade e talvez um pouco de tristeza por tudo o que perdemos. Antônio Carlos assentiu, comovido com a maturidade da menina.
Então está decidido. Vou informar a Josias que vocês concordam em vê-lo. Ele está hospedado em um hotel no centro da cidade. Chegou ontem à noite. Tão perto, sussurrou. Elsa, sentindo um frio na espinha, ao pensar que o homem que um dia amara, que fora seu marido e pai de sua filha, estava a apenas alguns quilômetros de distância. Sim, ele não quis se aproximar sem a permissão de vocês. Está respeitando seu espaço, sua decisão. Vitória levantou-se, uma determinação nova brilhando em seus olhos. Quero usar meu vestido rosa, declarou. O vestido que o primo Antônio me deu. Foi ele que mudou nossa vida. Parece certo usá-lo para esse novo começo. Elsa puxou a filha para um abraço apertado, incapaz de conter as lágrimas que agora corriam livremente por seu rosto. Como sua pequena podia ser tão forte, tão compassiva? Tudo bem, meu amor. Você vai ficar linda com ele. Antônio Carlos observava a cena com o coração apertado. Aquela família havia passado por tanto, havia sofrido traições e abandonos, e ainda assim mantinha uma capacidade impressionante de perdoar, de recomeçar, de acreditar que o amanhã poderia ser melhor que o ontem. Enquanto se preparava para sair, prometendo voltar no dia seguinte para acompanhá-las ao encontro com Josias, Antônio Carlos refletia sobre como um simples gesto, dar um vestido a uma menina determinada, havia desencadeado uma série de eventos que agora culminavam nessa oportunidade de reconciliação e cura. O destino tem caminhos misteriosos, pensou, olhando para o céu que começava a se tingir com as cores do pôr do sol. E às vezes, são os gestos mais simples que produzem as mudanças mais profundas. A manhã de domingo amanheceu com um céu de azul intenso sobre Salvador. As águas de Itapuã cintilavam sob o sol, e uma brisa suave balançava as palmeiras que ladeavam a orla. Era um daqueles dias perfeitos que pareciam saídos de cartões postais, como se a própria natureza quisesse criar o cenário ideal para momentos importantes. No apartamento com vista para o mar, Vitória estava de pé diante do espelho em seu quarto, vestindo o famoso vestido rosa. Dona Elsa, sentada na beira da cama, observava a filha com um misto de orgulho e apreensão. Suas mãos habilidosas ajustavam a fita de cetim na cintura do vestido, garantindo que ficasse perfeitamente alinhada. Você está linda, minha filha, disse, a voz embargada pela emoção. Vitória girou diante do espelho, observando como a saia rodada do vestido se abria em um círculo perfeito. Já não era mais a mesma peça que Antônio Carlos lhe dera há mais de um ano. O vestido havia sido cuidadosamente ajustado para acompanhar seu crescimento, a barra desfeita e refeita, a cintura levemente alargada. Mesmo assim, mantinha a elegância original, o tecido fino e delicado que um dia a fizera sonhar através da vitrine da loja. Acha que meu pai vai gostar? Perguntou, uma rara insegurança transparecendo em sua voz. Dona Elsa engoliu em seco, lutando contra as emoções contraditórias que a consumiam desde a revelação do dia anterior. Raiva, confusão, uma ponta de esperança, tudo se misturava em seu peito. Tenho certeza que sim, Vitória. Qualquer pai ficaria orgulhoso de ver uma filha tão bonita quanto você. A campainha tocou, anunciando a chegada de Antônio Carlos. Estava pontual, como sempre. Elsa deu um último ajuste no laço do vestido de Vitória e foi atender a porta. O empresário estava elegante em seu terno leve, apropriado para o calor baiano. Seus olhos, porém, revelavam a tensão que sentia. Como intermediário daquele reencontro, carregava nos ombros a responsabilidade de garantir que tudo corresse bem. Estão prontas? Perguntou depois de cumprimentar Elsa. Quase. Vitória está terminando de se arrumar. Como que invocada pelas palavras da mãe, a menina surgiu na sala, o vestido rosa balançando suavemente enquanto caminhava. Havia penteado os cabelos com cuidado, e um par de sapatilhas novas, também rosa, completava o visual. «Uau!» exclamou Antônio Carlos, genuinamente impressionado. «Você está deslumbrante, Vitória!» A menina sorriu, um leve rubor colorindo suas bochechas. «Obrigada, primo Antônio. Você acha mesmo que estou bonita?» «A mais bonita de toda Salvador», respondeu ele, oferecendo-lhe o braço como faria com uma dama.
Agora vamos, seu pai está esperando. A menção a Josias trouxe de volta a atenção ao ambiente. Elsa respirou fundo, ajustando nervosamente a bolsa a tiracolo. Vestia um conjunto simples, mas elegante. Calça e blusa de linho bege, um presente de Antônio Carlos. No Natal passado, queria estar apresentável não por Josias, dizia a si mesma, mas por sua própria dignidade. O trajeto até o hotel onde Josias estava hospedado foi silencioso. Antônio Carlos dirigia com cuidado, lançando ocasionalmente olhares preocupados pelo retrovisor para suas passageiras. Elsa olhava pela janela, perdida em pensamentos, enquanto Vitória observava a paisagem de Salvador passar, a cidade que tanto amava e que agora conhecia sob uma nova perspectiva, não mais como a menina pobre de Pernambués, mas como uma jovem, que tinha um futuro promissor pela frente. O Hotel Fasano, na Barra, era um dos mais elegantes de Salvador. Sua arquitetura contemporânea e sofisticada destacava-se na paisagem, com amplas janelas que ofereciam vistas panorâmicas do mar. Antônio Carlos havia sugerido o restaurante do hotel como local para o encontro. Um ambiente neutro, público, o suficiente para evitar constrangimentos, mas discreto o bastante para permitir uma conversa sincera. Quando entraram no saguão do hotel, Elsa sentiu o coração acelerar. Depois de 6 anos, estava prestes a rever o homem que um dia jurara amá-la e protegê-la para sempre. O homem que, segundo descobrira recentemente, não a abandonara por escolha, mas por circunstâncias e traições. Antônio Carlos conduziu-as até o restaurante, onde havia reservado uma mesa afastada, próxima a uma das janelas com vista para o mar. E lá, de pé ao lado da mesa, estava Josias. O tempo havia sido generoso com ele. Ainda mantinha a postura ereta, o físico atlético que sempre o caracterizara. Os cabelos, porém, estavam grisalhos nas têmporas, e novas linhas marcavam seu rosto, especialmente ao redor dos olhos. Quando os viu se aproximar, sua expressão se transformou. Ansiedade, medo, esperança, tudo misturado em um olhar intenso. Elsa, sussurrou, seus olhos fixos na ex-esposa. Você está linda. Ela não respondeu imediatamente. As palavras pareciam presas em sua garganta, bloqueadas por anos de mágoa e ressentimento. Foi Vitória quem quebrou o gelo dando um passo à frente. Oi, pai, disse simplesmente sua voz pequena, mas firme. Josias desviou o olhar de Elsa para a filha e seus olhos se encheram de lágrimas. A menina que deixara para trás apenas uma criança pequena com tranças desajeitadas e joelhos ralados estava agora diante dele como uma pré-adolescente graciosa, vestida como uma princesa. Vitória, murmurou, ajoelhando-se para ficar à altura dela. Minha filha. Instintivamente, abriu os braços, um convite silencioso. Vitória hesitou por um momento, olhando para a mãe como se pedisse permissão. Elsa, apesar de toda a confusão emocional que sentia, assentiu levemente. A menina então deu os passos que a separavam do pai e permitiu ser abraçada. Foi um momento de pura emoção. Josias a segurou como se fosse o bem mais precioso do mundo, soluçando silenciosamente contra seus cabelos. Vitória, inicialmente tensa, gradualmente relaxou no abraço, permitindo-se sentir a conexão com aquele homem que era, apesar de tudo, seu pai. Antônio Carlos afastou-se discretamente, dando à família o espaço que precisavam. Elsa permaneceu, onde estava, as mãos tremendo levemente, observando o reencontro entre pai e filha com um turbilhão de emoções contraditórias. Finalmente, Josias soltou Vitória e se levantou, enxugando as lágrimas sem vergonha. Vocês querem se sentar? Perguntou, indicando a mesa preparada para 4 pessoas. Há tanto que preciso dizer, tanto para explicar. Sentaram-se em silêncio. Vitória entre a mãe e o pai. Antônio Carlos completando o quarteto. Um garçom se aproximou para servir água e oferecer o menu, mas Josias pediu apenas que trouxessem sucos para todos, incapaz de pensar em comida naquele momento. Por onde começar? Disse, mais para si mesmo do que para os outros. Pelo começo seria bom,
respondeu Elsa falando pela primeira vez. Sua voz era controlada, sem acusação, mas firme. Por que você partiu, Josias? A verdade, não a história que contou na época. Ele respirou fundo, preparando-se para reviver memórias dolorosas. Eu estava endividado, Elsa, terrivelmente endividado. Começou com pequenas apostas no jogo do bicho, depois evoluiu para apostas maiores, cassinos clandestinos. Eu sempre acreditava que o próximo jogo seria o grande ganho, que resolveria todos os nossos problemas financeiros. Fez uma pausa, tomando um gole d'água para umedecer a garganta seca. Obviamente isso nunca aconteceu. Pelo contrário, a situação só piorou. Cheguei ao ponto de pegar dinheiro emprestado com agiotas, pessoas perigosas que não hesitariam em fazer mal a mim ou a vocês para receber o que eu devia. Elsa fechou os olhos por um momento, lembrando-se dos dias que precederam a partida de Josias, o nervosismo dele, os telefonemas misteriosos, as noites em que não dormia, andando pela casa como um animal. É enjaulado. Por que não me contou? Poderíamos ter enfrentado isso juntos. Josias balançou a cabeça tristemente. Eu tinha vergonha, Elsa. Vergonha de admitir que havia jogado fora o dinheiro que deveria alimentar nossa família. Vergonha de ser um fracasso como marido e pai. E mais do que isso, tinha medo. Medo do que aqueles homens poderiam fazer com vocês para me atingir. Antônio Carlos, que até então permanecera em silêncio, interveio. Então você decidiu fugir, achando que eles o seguiriam e deixariam. Elsa e Vitória em paz. Exatamente. Era a única forma que encontrei de protegê-las. Se eu desaparecesse, se cortasse todos os laços, eles não teriam motivo para incomodar vocês. Seguiriam a mim, apenas a mim. Vitória, que acompanhava a conversa com uma maturidade surpreendente para sua idade, perguntou: E para onde você foi, pai? O que aconteceu depois? Josias olhou para a filha, ainda maravilhado com a jovem inteligente e articulada em que ela se transformara. Primeiro fui para São Paulo, como havia dito nas cartas. Trabalhei em subempregos, dormindo em albergues, sempre me movendo para não deixar rastros. Depois segui para o Nordeste. Trabalhei na construção civil em Recife como garçom em Fortaleza. Finalmente, há cerca de 4 anos, cheguei a Manaus. Consegui um emprego em uma fábrica de eletrônicos e aos poucos fui subindo de cargo. Agora sou supervisor de produção. E durante todo esse tempo, continuou Elsa, você enviava dinheiro para nós através de Geraldo. A menção ao nome do vizinho fez o rosto de Josias se contorcer, em uma expressão de raiva contida. Sim, Geraldo era meu amigo de infância, alguém em quem confiava plenamente. Quando decidi partir, pedi a ele que cuidasse de vocês, que fosse um apoio, e ele prometeu. Jurou que faria tudo o que pudesse, para ajudá-las. E você acreditou nas cartas falsas que ele enviava, completou Antônio Carlos, cartas em que ele fingia ser Elsa, agradecendo o dinheiro e dizendo que estavam bem. Josias assentiu, a dor evidente em seus olhos. Acreditei em cada palavra. As cartas pareciam tão autênticas, ele até mesmo enviava fotos de vocês, tiradas à distância, para me convencer. Eu as guardava como tesouros, olhando-as sempre, que a saudade apertava. Vitória, que até então mantivera uma expressão séria e controlada, não conseguiu conter as lágrimas. Então você não nos abandonou de verdade? Não foi embora porque não nos amava mais? Josias estendeu a mão sobre a mesa, tocando suavemente os dedos da filha. Nunca, Vitória. Nunca deixei de amar vocês, nem por um segundo. Partir foi a coisa mais difícil que já fiz na vida, e viver longe de vocês foi uma tortura diária. Elsa, que até aquele momento mantivera uma certa distância emocional, sentiu algo se quebrar dentro de si. Anos de raiva, de ressentimento, começavam a se dissipar diante da verdade. Não que isso apagasse o sofrimento pelo qual haviam passado, as noites de fome, as humilhações, as dificuldades, mas saber que não haviam sido simplesmente descartadas, que Josias não formara outra família feliz enquanto as esquecia. A isso mudava algo fundamental. Por que não voltou antes? Perguntou sua voz agora mais suave. Depois que a poeira baixou, que o perigo passou. Eu acreditava que vocês estavam bem, Elsa.
As cartas de Geraldo pintavam um quadro de uma vida confortável, diziam que você havia conseguido um bom emprego, que Vitória estava prosperando na escola, e que vocês haviam seguido em frente, que não precisavam mais de mim. Antônio Carlos interrompeu gentilmente. Geraldo chegou a insinuar que você havia se casado novamente, Elsa. Escreveu isso nas cartas falsificadas. Elsa ofegou, chocada, com a extensão da traição. Como ele pôde? Éramos vizinhos, amigos. Ele me via lutando todos os dias para sobreviver, para dar o mínimo para a Vitória. Ele estava obcecado por você, disse Josias. Sempre esteve, desde os tempos de escola. Quando nos casamos, ele fingiu aceitar ser meu amigo, mas no fundo acho que ele esperava uma chance, uma oportunidade. E você deu a ele essa oportunidade ao partir, concluiu Antônio Carlos. Sim, ironicamente, ao tentar proteger minha família, eu a entreguei nas mãos de alguém que não merecia confiança. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa, cada um absorvendo as revelações, as peças do quebra-cabeça que finalmente se encaixavam. Foi Vitória quem quebrou o silêncio com uma pergunta que surpreendeu a todos. E agora, pai? O que acontece a partir de agora? Josias olhou para a filha, depois para Elsa e finalmente para Antônio Carlos. Havia esperança em seus olhos, mas também incerteza. Eu não sei, filha. Não vim com expectativas. Vim para contar a verdade, para pedir perdão, para... Sua voz falhou. Para ver você, conhecer a pessoa maravilhosa que se tornou. O que acontece depois disso? Não é só minha decisão. Elsa tocou levemente o braço de Vitória, um gesto protetor e ao mesmo tempo encorajador. O que você quer, filha? O que você sente? Vitória olhou para o vestido rosa que usava, alisando o tecido delicado com as pontas dos dedos. Depois, ergueu os olhos primeiro para a mãe, depois para o pai e finalmente para Antônio Carlos. Eu quero uma família, disse simplesmente. Quero minha mãe, meu pai, meu primo Antônio. Quero todos juntos, sem mágoas, sem ressentimentos. É pedir muito. A simplicidade e a profundidade do desejo tocaram a todos. Elsa sentiu as lágrimas que havia contido durante toda a conversa, finalmente transbordarem. Josias baixou a cabeça, visivelmente emocionado. Antônio Carlos sorriu, admirado mais uma vez com a sabedoria daquela jovem extraordinária. Não é pedir muito, Vitória, respondeu Elsa, segurando a mão da filha. Mas construir isso vai levar tempo. Há muitas feridas a serem curadas, muita confiança a ser reconstruída. Estou disposto a esperar o tempo que for necessário, disse Josias, sua voz firme apesar da emoção. Estou disposto a fazer o que for preciso para merecer um lugar na vida de vocês novamente. Antônio Carlos, sentindo que era hora de dar à família um momento a sós, levantou-se discretamente. Vou dar uma volta pelo saguão, deixá-los conversar com mais privacidade. Mas Vitória o deteve, segurando sua mão. Não, primo Antônio. Você também é parte disso. Foi você quem nos reuniu, quem descobriu a verdade, quem nos deu uma chance de recomeçar. Por favor, fique. O empresário sentiu um nó na garganta. Aquela menina, que entrara em sua loja com algumas moedas e um sonho, havia se tornado uma das pessoas mais importantes de sua vida. Havia preenchido um vazio que ele nem sabia que existia. Havia lhe mostrado o significado de família, de conexão verdadeira. Claro, Vitória, se você quer que eu fique, ficarei. O almoço que se seguiu foi marcado por conversas sobre o passado, o presente e, cautelosamente, o futuro. Josias contou sobre seus anos em Manaus, sobre como conseguira finalmente se estabilizar financeiramente. Elsa falou sobre seu trabalho como supervisora nas lojas de Antônio Carlos, sobre como aprendera a gerenciar equipes e orçamentos. Vitória compartilhou suas experiências na escola, seus sonhos de se tornar médica um dia. E Antônio Carlos observava tudo com um sorriso sereno, sentindo que, de alguma forma, um ciclo se completava. O menino descalço de cachoeira, que crescera, sem pai e sonhara com roupas bonitas, havia se tornado o elo que reuniu uma família separada, por mentiras e circunstâncias. Quando o almoço terminou, saíram juntos para a orla.
O sol da tarde banhava a Baía de Todos os Santos em tons dourados, e a brisa marinha trazia o perfume característico de Salvador: dendê, maresia, flores tropicais. Vitória caminhava à frente, seu vestido rosa balançando ao vento, como uma pequena chama de esperança e recomeço. Elsa e Josias a seguiam lado a lado, não de mãos dadas. Ainda era cedo para isso, mas próximos o suficiente para sentir a presença um do outro. E Antônio Carlos vinha logo atrás, como um guardião silencioso daquela família recém-reunida. Pararam diante do mar, observando as ondas que quebravam suavemente na areia. Vitória girou sobre si mesma, a saia do vestido rosa formando um círculo perfeito ao seu redor, e riu, uma risada pura, genuína, como há muito não se ouvia. "Sabem o que eu acho?" disse, olhando para os 3 adultos que a observavam, com admiração. "Acho que às vezes precisamos perder algo para realmente valorizar o que temos. Acho que às vezes o destino nos leva por caminhos difíceis para nos ensinar lições importantes." A sabedoria daquelas palavras vindas de alguém tão jovem deixou os adultos momentaneamente sem resposta. "E acho", continuou ela, seus olhos brilhando, "que este vestido rosa realmente é mágico. Foi ele que nos reuniu, que mudou nossas vidas. Foi ele que trouxe o primo Antônio para nós, que nos levou até meu pai, que transformou tudo." Elsa sorriu, estendendo a mão para acariciar o rosto da filha. "Não foi o vestido que fez tudo isso, Vitória. Foi você. Sua coragem, sua determinação, seu coração generoso. O vestido foi apenas o começo da história." "Uma história que ainda está sendo escrita", acrescentou Antônio Carlos, "e que promete ter muitos capítulos felizes pela frente." Josias, que permanecera em silêncio, finalmente falou: "Posso fazer parte dessa história? Posso tentar compensar os anos perdidos?" Vitória olhou para a mãe, esperando sua resposta. Elsa respirou fundo. Anos de mágoa e ressentimento, lutando contra a possibilidade de perdão e recomeço. "Podemos tentar", disse finalmente. "Um dia de cada vez." A resposta, embora cautelosa, acendeu uma luz de esperança nos olhos de Josias. "É tudo o que peço, uma chance." O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu de Salvador em tons de rosa e dourado. Rosa, como o vestido que havia iniciado aquela extraordinária jornada. Rosa, como a promessa de um novo amanhecer para aquela família, que, contra todas as probabilidades, encontrava o caminho de volta para casa. Vitória, de pé entre a mãe e o pai, com Antônio Carlos ao lado, sentiu uma felicidade tranquila se espalhar por seu peito. Não sabia o que o futuro reservava, quais desafios ainda enfrentariam, quais alegrias descobririam juntos, mas sabia com a certeza que só as crianças possuem que tudo ficaria bem. Porque algumas histórias, mesmo as que começam com tristeza e dificuldades, merecem um final feliz. E a dela, a história da menina do vestido rosa, era definitivamente uma delas.